Boa tarde! Estamos para mais uma live agora. Hoje a leitura é uma leitura muito intuitiva, é uma leitura diferente, porque pede essa diferença hoje. Sabe por quê? Hoje o tema é, vou deixar aqui, intuição versus Lu, meu amor, tudo bom? Minha mentorada linda. Ilusão. E agora? Pronto. Fixada a live. Hoje a leitura é muito importante porque é uma leitura que fala de intuição e ilusão. Deixa eu falar para vocês como é que eu escolho o tema dessas lives. Eu tiro cartas, né? Então nada mais justo do que escolher a live com cartas. Então, alguns dias antes, eu tiro alguma carta que vai ser o tema da live. Então, o que eu senti que é para ser, é o que vai ser. E da última vez saíram duas cartas. Uma que fala de ilusão e outra que fala de intuição. E aí eu falei assim, eu vou escolher a qual? E quem me conhece, quem já tirou carta comigo, sabe que eu não dou preferência para carta. Saiu as duas, vai as duas mesmo. Então, o tema ficou ilusão versus intuição. Me diga uma coisa, você sabe diferenciar quando você está com uma questão na sua mente e ela é apenas uma ilusão? Ou você acredita que aquele pensamento, aquilo que está na sua mente é uma intuição? Como é que você pode diferenciar uma coisa da outra, né? Eu achava que eu conseguia facilmente, né? E aí um dia, eu conversando com minha amiga linda Cleusa, ela falou assim, não, esses pensamentos me parecem ilusões de ego, me parecem vaidades. Aí eu não sei a diferença de ilusão para intuição, não. Então eu fui pesquisar. Além de ouvir as palavras dela, eu comecei a pensar que eu gosto de falar antes porque eu sempre acho que o tarô ele vai confirmar as minhas palavras. Mas enfim, eu vou falar a minha opinião para vocês. Quando você tem algo, quando você quer resolver alguma coisa, quando você quer descobrir alguma coisa do seu íntimo e você não sabe, o que você faz? Você fica pensando. E aí você pensa hoje, eu quero tanto resolver esse problema. E aí você pensa um dia, você pensa 2 dias, você pensa 3 dias. E aí você fica pensando todos os dias e lhe surgem várias coisas na cabeça. Algumas parecem melhores do que outras. Mas aí você fica na dúvida, será que eu estou me iludindo ou é algo que está no meu coração? Eu estou me iludindo ou isso é intuição? Vem de pensamentos, de devaneios, de loucuras minhas? Ou isso vem do meu coração, tem a ver com o meu propósito, tem a ver com a minha missão? Como você consegue diferenciar uma coisa da outra? Aí eu achei uma resposta maravilhosa. Infelizmente eu vou ficar devendo, que eu não lembro a pessoa agora. Eu assisti um vídeo maravilhoso de uma coach, que ela falou assim, eu pelo menos entendi assim, né? Quando você quer resolver algum problema, então você quer resolver o problema X, um problema qualquer. E aí você fica pensando nele. Então vai vir vários pensamentos para você. Vai vir várias ideias, vai vir várias observações sobre aquele tema. Então, você naquele momento considera algumas como boas e outras como ruins. As ruins você descarta logo e as boas você fica ali na dúvida. Alguma dessas daí pode ser sim intuição, mas outras podem ser ilusão. E aí, como é que eu diferencio? Ela falou assim, pense no problema X e jogue para o universo o que você quer resolver. O que você quer resolver, que é o problema X, você joga para o universo. Ou seja, você vai na confiança, você sabe que a resposta vai vir, então você espera, aguarda, sem medo, sem preocupação. Vai fazer outras coisas, né? A gente sabe que a gente tem 1 milhão de coisas para fazer.
E aí, 2 dias depois, 3 dias depois, sei lá, não sei quantos dias depois, uma amiga do nada, que você acha que é do nada, né? A gente sempre acha que é do nada. Fala assim: Ana, mas eu estava pensando em alguma coisa, e aí eu resolvi fazer tal coisa. E essa tal coisa que ela resolveu fazer é o seu problema. Aí ela fala justamente uma das coisas que estava na sua mente. Na hora, você sente aquecer o seu coração. Era isso. Agora você chegou na sua intuição. Você me entendeu? Então, a sua intuição, ela é quando você solta, quando você libera, ela vem, não pensa. Você pode estar lavando os pratos, você pode estar tomando banho, você pode estar dirigindo, você pode estar num show, você pode estar assistindo a televisão, você pode estar ouvindo uma música. A intuição, ela vem, ela vem de dentro e aquece seu coração. A ilusão, ela fica nem aqui, nem ali. Ela fica transitando. Será que é? Será que não é? Às vezes dá uma fisgada assim no coração. Aí você, meu Deus, é a intuição falando. Mas você ainda não acredita nela. Fica ali martelando na sua mente, mas você ainda não acredita nela. E aí você dá um tempo. Boa tarde para quem está chegando. Muito feliz de ver aqui. Hoje o tema é maravilhoso. Intuição versus ilusão. Então, como eu estou dizendo, a ilusão é quando a gente fica com muitos pensamentos, a gente quer muito resolver aquilo, a gente quer muito resolver um problema X, um determinado problema, mas vem muitos pensamentos e muitos pensamentos, eles podem ter como pano de fundo um ego, um egoísmo, uma vaidade, uma coragem burlada. Pode ter vários sentimentos por trás que você não consegue identificar. Então, qualquer problema que você esteja muito angustiada, solte, libere. Não resolva naquele momento. Se você está na dúvida, você não resolve. Então, a leitura de hoje é para vocês saberem identificar intuição de ilusão. Mas como eu disse para vocês, a leitura que eu faço toda quinta-feira é uma leitura sobre caminhos da solução. Como eu soluciono um problema através de um caminho linear. Então, toda quinta-feira eu tiro 6 cartas e surge um caminho para resolver esse problema. Mas hoje eu estou com 2 coisas, como se fosse 2 temas. Eu fiquei pensando assim, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 caminhos? Eu vou fazer um único caminho para 2 problemas? Ou eu vou escolher uma outra leitura? Aí eu estava pensando numa leitura que eu conheci ano passado. Não é uma leitura que eu gostei muito, é uma leitura intuitiva, não é de autoria minha, é da Patrícia Monteiro, que é uma taróloga portuguesa. E aquela leitura me chamou muito a atenção. Ano passado teve uma época que eu estava querendo fazer leituras globais, como essa que eu estou fazendo aqui. Só que o preconceito vinha sempre na minha cabeça. Ah, leitura global não ajuda as pessoas. Leitura global faz com que as pessoas se enganem. Às vezes não é para ela, sabe? Na minha cabeça, ou seja, na minha cabeça iludida, dizia assim. Eu vou dar esse exemplo para vocês entenderem intuição de ilusão. E aí minha cabeça ficava falando várias coisas e eu nunca decidi em fazer leituras gerais. Soltei. Falei assim, não vou fazer. Quando eu sentir que é para fazer, o universo vai trazer para mim. Aí uma amiga minha, Mari Vidal, uma super mentorada minha, né, que participou da minha mentoria o ano passado inteiro, né? A gente trabalhou várias questões. E por motivo de força maior a gente parou um pouco, mas foi muito interessante. Ela me falou assim, Ana, ouça essa taróloga portuguesa, ela tem uma leitura incrível. Aí quando eu fui olhar, a mulher pegava as cartas assim, ia tirando e contando uma história. E justamente a primeira leitura que eu vi dela era uma leitura para mim. Como é que você sabe que era você? Ressoa no nosso coração. Você entende que é para você.
Quando eu falo alguma coisa e seu coração aquece, você entende que é para você. Quando você ouve e fala assim, eu tinha que ouvir isso. Isso vai de acordo com o que eu tô pensando. Isso parece que é uma resposta para mim. Então, essa leitura ressoa com você. E a leitura dela, ela ressoou comigo. Eu falei, poxa, a leitura dela é magnífica. É muito boa. Eu acho que eu vou fazer assim. Só que quem me conhece sabe, eu sou professora há 16 anos. E eu gosto de inovar, de fazer coisas diferentes. E eu acho que quando eu tô fazendo uma coisa parecida com a de outras pessoas, eu tô imitando. Eu não gosto, eu gosto de ser autoral, inovadora. Essa sou eu. Então, aí eu falei assim, eu não vou fazer. E porque eu vou estar imitando a mulher, sabe? Aí, em vários momentos, a minha intuição me dizia, faça. Faça leituras gerais, porque quando você faz leituras gerais, você aquece o coração de quem precisa ser aquecido. Você toca no coração de quem precisa tocar. As pessoas que vão assistir são as pessoas que precisam ouvir o que você vai dizer. Aí eu comecei, eu vou fazer. E hoje, essa semana, não é que eu lembrei de novo da taróloga. Aí eu pensei assim, eu vou contar uma história hoje. Hoje eu vou contar uma história para você da ilusão e uma história da intuição. Eu não sei como vai ser. Para mim é sempre uma surpresa. Mas é bom quando é assim, né? Porque vocês percebem, eu tenho certeza absoluta, porque eu me emociono bastante. Porque as leituras, aí eu já sinto que essa carta eu tenho que tirar. Quando eu falo de ilusão e intuição, eu quero que você se conecte mais com você mesmo. E se você ouvir sua intuição, você vai se conectar. Se você ficar na ilusão, você vai se perder da sua missão. Então, eu acho que para você ouvir a sua intuição, você deve ir para a fonte. Então, essa carta de paus, ela fala de energia. É o que eu falei. Paus é uma carta de fogo, de energia, de aquecimento. E eu disse antes o quê? Nesse instante eu estava dizendo, a intuição aquece o coração. Então, Ana, para eu ouvir minha intuição, o que eu preciso fazer? E buscar na minha fonte. Essa carta, ela fala de você ir lá na sua fonte. Você vai olhar para você e você vai buscar o seu caminho. Você precisa encontrar aqui, tá vendo? O seu castelo, o seu mundo ideal, o seu mundo perfeito, o que você acha que vai acreditar, o que você acha que vai te fazer feliz. Pode ser um castelo, pode ser uma casa na fazenda, pode ser na praia, pode ser onde for. Mas você vai encontrar quando você for aqui na fonte. E aí você dá início a um processo de intuição. Então, aqui está a carta da fonte. De você buscar dentro de você esse aquecimento. Isso que você sente e muitas vezes você não acredita que é. Mas para que você entenda que essa intuição, ela está falando verdadeiramente ao seu coração, você precisa compreender algumas coisas. Você precisa celebrar. Então, Copas é a carta do coração. Eu não tinha dúvida de que ia sair uma carta de Copas. Porque quem faz mentoria, quem já faz leituras, eu faço um processo de leituras bem diferente, sabe? Eu gosto de fazer leituras diárias para que a pessoa entenda que ela precisa se transformar aos poucos. Outro conhecimento, ele vem de bandeja para você quando você aceita. Então é autoconhecimento, você precisa se conhecer. Então eu tenho um método, esse é inovador, esse é um método meu mesmo, que é o M3T, é a mentoria de tarô terapia, que é uma mentoria voltada para as pessoas que querem se autoconhecer. Então essa mentoria vai abrir vagas ainda no final desse mês ou no começo do próximo, mas ela está com vagas pertinho de abrir. Então vamos lá.
Você quer ouvir o quê? A sua intuição? Vá para a fonte. Vá para a sua fonte. Ana, que fonte é essa? Aquela fonte que aquece seu coração. É aquela mensagem que você sente que é para você. É aquela mensagem que bate e diz assim, é isso que eu estava precisando ouvir. E às vezes o que a gente está precisando ouvir nem sempre é o que a gente queria ouvir, mas é o que a gente precisa ouvir. Então vai na fonte, vai no coração, deixa o coração ser aquecido. Quando isso vier, celebre. Você celebra com as pessoas, você celebra com fartura, você celebra com amigas, com amigos, você celebra. Sabe por que você deve celebrar? Porque você está próximo da sua missão, você está na sua missão, você já encontrou sua missão. Por que intuição é tão importante? A intuição é importante para você não cair nas veias da ilusão, para você não cair nas raias da ilusão, sabe? A ilusão muitas vezes, em muitos anos, eu tive em muitos anos da minha vida buscando uma coisa que eu tinha certeza que era minha. Só que se eu tivesse parado um pouquinho para interpretar o que eu realmente queria, eu teria percebido que não era o que eu queria, era o que eu imaginava que seria bom, de acordo com o meu ego, de acordo com a minha vaidade, do que eu achava que eu ia ter de mais dinheiro, sabe? Eu não fazia o que vinha aqui do coração. Eu já dei muitos cursos, já dei palestras, já trabalhei em vários locais. Só que eu sempre era bem mecânica, assim, sabe? Quando você estuda e faz tudo direitinho, para não errar a fala, pronto, não errar a fala. Aqui eu tô falando de mente aberta, de mente intuitiva, como a Patrícia Monteiro me ensinou, que eu falei para vocês, né? Eu sempre fiz leituras. Eu vou contar minha história para vocês um dia aqui. Vou deixar registrada para vocês verem. A minha leitura com tarô, ela começa há muitos anos. Eu tinha 13 anos. Então tem muitos anos. A minha história com tarô, ela é muito antiga. Mas eu neguei por ilusão. Se eu tivesse ido na minha fonte, e eu senti essa fonte várias vezes aquecendo o meu coração, mas eu negava. Eu negava porque eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu tinha preconceitos e um monte de besteira que a gente fica. Aí, quando eu consigo entrar na fonte aqui, quando eu consigo entrar no meu coração, eu celebro. Eu consigo celebrar. E eu consigo conhecer algo muito importante. Eu consigo compreender todas as quedas da vida, todas as rachaduras que acontecem na vida, todos os desmoronamentos que acontecem na vida. A pessoa que se conhece, que vai lá na sua fonte, que vai no seu coração, que aquece o seu coração, que ouve e celebra, ela entende isso aqui. Ela entende as quedas, ela entende as rupturas que acontecem, que sempre acontece e é a realidade. A gente às vezes acha que a vida tem que ser perfeita o tempo todo. Ela é perfeita às vezes, e ela é imperfeita também às vezes. E não é que ela vai ser imperfeita o tempo todo. Porque no momento que você está numa queda, é o momento que você deve olhar para si. Você sabe quando foi que eu identifiquei que eu deveria voltar para o tarô e que eu deveria trabalhar com espiritualidade? Aqui, ó. Foi numa queda. Foi numa queda pesada. Essa queda fez com que eu me levantasse através da espiritualidade, através do tarô, através de várias técnicas holísticas que me trouxeram aqui hoje. Então, a intuição, você precisa ir lá na sua fonte. Depois que você vai na sua fonte, você celebra e você entende cada queda que está acontecendo na sua vida.
é uma história. E essas quedas, elas te trazem um equilíbrio. Que tipo de equilíbrio, Ana? Todos os equilíbrios. Perceba que em muitos momentos você precisa equilibrar-se. Aliás, eu acho que uma das palavras mais certeiras que existem nessa vida é a palavra equilíbrio. Você precisa de equilíbrio para tudo, tudo. Teve um aluno que me perguntou uma vez assim: professora, beber água é maravilhoso e ninguém precisa ter equilíbrio para beber água. Pode beber o tanto que quiser. Mentira. Não pode. Porque se você bebe muita água, você urina muito e ao invés de você estar liberando o ácido úrico, ureia, que é o que tem na urina, que deveria ser excretado, você não tem tempo, porque você está bebendo muita água. Então você começa a liberar eletrólitos, que é importante para equilibrar seu corpo, para homeostase. E aí? Tudo na vida é equilíbrio. Então, para você ouvir sua intuição, você vai começar a perceber agora. Primeira coisa que você vai fazer: vai na sua fonte, vai no seu coração, vai no que você acredita. Celebre toda a vitória que você tiver. Celebre todos os minutos que você descobrir que aquilo está aquecendo o seu coração. Mas não esmoreça com as quedas, porque você deve viver de momento em momento. Você deve se equilibrar, você deve entender quem você é, para que você atinja a sua prosperidade em todos os níveis, certo? Não só o material. Além do material, o espiritual também. É um equilíbrio. E para fechar, eu acho que eu vou tirar 5 cartas para a intuição. E essa é uma intuição minha agora. Você usa... fechou maravilhosamente bem. Você leva cada coisa com sua experiência. Então vamos recapitular. Como ficou bonita essa história da intuição. Você vai na sua fonte e você busca aquele fogo que aquece o seu coração. Esse fogo que aquece o seu coração se chama intuição. É quando você ouve, bate em você e diz: era isso que eu queria saber. Era isso que eu precisava ouvir. Quando você sentir isso, celebre. Para de ficar buscando cabelo em ovo. Para de ficar buscando coisas que não... será que é isso? Será que é aquilo? Gente, se você sentiu, é isso mesmo. E quando você entende isso, cada queda que você tem, você não vê como queda. Você vai ver agora, a partir de agora, como um aprendizado. Para de falar que você perdeu, que você errou, que você caiu. Você aprendeu. Ou você só tem 2 oportunidades. Ou você ganha, ou você aprende. E quem ensina é queda, muitas vezes. Certo? Quando você cai, você precisa se equilibrar. E aí você começa um processo de equilibração, um processo de sustentação na sua base, na sua fonte. Aí você vai pegando experiência por experiência, juntando uma com a outra e olhando assim como ele está olhando para o horizonte, olhando para todas as possibilidades que existem. Segurando aqui, tá vendo? O seu cajado, dizendo assim: eu já aprendi tanto. Eu posso utilizar isso agora. E aí a sua intuição vai fluir. Sabe de uma coisa? Há uns anos atrás eu dizia uma frase horrível para mim mesma. Eu dizia que eu não tinha criatividade. Porque eu achava que criatividade era aquela pessoa inovadora. Por exemplo, algo que ninguém nunca viu, ela criou. Pronto, ela é criativa. Eu imaginava isso. Só que com o passar do tempo, eu comecei a ver que criatividade é o ato de observação. Se você observa o mundo, se você observa seu entorno, se você observa quem você é, se você observa o seu jeito, o seu modo de ser, a sua vida, se você observa tudo,
você está sendo criativo, porque uma hora o estalo vem. E esse estalo, ele vem com esse coração aquecido. Esse estalo, ele é brilhante para que você entenda a vida que você precisa ter. A vida que é sua, que você merece e que você vai ter se você não cair nas teias da ilusão, que eu vou colocar aqui do lado da lua. Então, já percebeu como a minha leitura inicial, ela estava bem alinhada já com quem seria a leitura da intuição? Aquecer o coração com energia, com fogo, com celebração. Eu tenho uma carta de taças aqui, 2 de fogo e 1 de ouro. Ou seja, ouvir a sua intuição, ela perpassou aqui pelos 4 componentes aqui. Fogo, terra, só faltou ar. Que eu acredito que o ar, que são as espadas, elas vão estar aqui na ilusão. Porque as espadas... Olha, não são marcadas, eu juro. As cartas não são marcadas. E a minha vibração é porque cada vez mais eu acredito no tarô. Como não acreditar numa coisa que é tão fidedigna a esse sentimento de pertencimento e encaixamento assim no mundo? Como não crer? Eu falei o quê? Na intuição não tem espadas, não teve carta de espadas aqui. Porque as espadas, ela está muito ligada ao mental. E quem te deixa na ilusão é a mente. A primeira carta de ilusão diz o que aqui? Ela fala de comparação. Tá vendo esse rapaz aqui? Ele tá muito feliz porque ele se encontra numa posição de que ele, além de estar com mais espadas do que os outros estão cabisbaixos, estão como se estivessem derrotados. Ele se sente superior, não é? Então ele está se comparando. Ele está vivendo um momento em que ele acredita que ele é melhor do que outra pessoa. Então ele comparou. Você não é melhor nem pior do que ninguém. Você não é nem superior, nem inferior. Você está no seu momento. Você está na sua evolução, no seu processo de desenvolvimento. A primeira carta que caiu foi... A primeira carta da ilusão foi a comparação. Você se compara. E quando a gente tem uma ideia que vem de lá da nossa fonte, a gente fica, ai meu Deus, mas será que é? Será que não é? Será que eu não estou querendo ser melhor ou pior do que ninguém? Gente, se você se veio do seu coração é porque é sua. Ah, eu tive uma ideia. Vamos supor. Eu tive uma ideia de... Deixa eu beber um pouco de água. Eu tive uma ideia de viajar para o exterior e morar lá, porque eu acho que lá minha vida vai ser melhor. Aí vem... Isso aqui foi a fonte, dizendo... Você percebeu em alguns vídeos que você viu, em alguns lugares, em faculdade, sei lá onde, você viu em algum lugar. E aquilo aqueceu o seu coração. É você com a sua intuição na mão. Aí vem a carta da ilusão. Não. Você tá querendo ser melhor do que os outros. Você não vai sair, você não tem dinheiro, não tem como, ninguém da sua família saiu. Você não consegue. Isso a ilusão fala. A intuição diz, vá, inicie seu projeto novo, comece, faça. Entre na ação através da sua energia, desse fogo que tem, esse ímpeto que tem dentro de você. É um ímpeto novo de ação. Para de se comparar. E a segunda carta da ilusão é uma carta, deixa eu ver aqui. A primeira falou de comparação. A segunda carta, ela fala do autocontrole.
E de novo uma espada, não é mesmo? Porque estamos falando do mental. A ilusão está aqui na mente, gente. Pelo amor de Deus. Você quer descobrir a sua intuição, vá buscar lá no seu coração. No que é mais íntimo seu. Mas, Ana, eu acho que é um absurdo. Ai, porque ninguém nunca fez. Aquilo pra mim é impossível. Para com isso. Crie coisas novas. Pare de se comparar com os outros, de querer controlar tudo. Olha o rei controlador aqui sentado, com a espada na mão. Caso você pare, você diz que não, que você desejou, mas não é pra você. Aí você vai fazer, não vou não. Acabou, pra mim aqui não dá. Pare de querer controlar tudo. Pare. Lembre-se que quando você encontrar a sua intuição, celebre. Se você teve a ideia de viajar para outro país, de mudar de profissão, e você percebeu que aquilo aqueceu o seu coração, pare de querer controlar tudo. Sabe? De se comparar com os outros. Você é única, exclusiva nesse mundo. E tenho certeza que tem coisas que você precisa fazer e você não fez ainda. Coisas que está destinada para você, para um conjunto de pessoas no universo, e você é uma das que não fez, e é por isso que não prosperou. E é por isso que você reclama, e é por isso que as coisas não dão certo. Você me entende como as coisas dão errado? Porque você não vai na sua fonte? Então eu tenho uma carta da comparação aqui, de se achar superior ou inferior a alguém. E aí eu venho, coloquei a carta errada aqui, e eu venho com o rei de paus dizendo que o autocontrole é que faz com que você se compare aos outros. Querer se controlar, querer ser melhor do que os outros, ou nunca se achar mais nada, sempre se achar menos, sempre se achar ridícula, achar que não é merecedora. Não, a vida é abundante, gente. Nós somos abundantes, a vida é abundante, é rica de biodiversidade, é rica de vida, a vida é rica, gente. É rica. Você já viu quantas espécies de plantas que vivem e nenhuma briga com a outra? Por que as pessoas precisam brigar? E tem muito mais espécies de plantas e insetos no mundo do que não sei quantos planetas. É muito. E eles não brigam. Eles vivem em harmonia. Ana, mas tem predadores. Sim, ali é a lei da vida. Ali é a lei da vida. Isso significa que você tem que matar alguém? Não, porque você é racional. Você precisa saber organizar o que você vai fazer, contribuir com o outro, que é isso que a natureza faz. A natureza, em muitos momentos, sempre na realidade, ela contribui com os outros. Então, você está na ilusão quando você se compara e quando você quer controlar tudo. Para que você saia disso, para que você saia dessa vibração de ilusão. Que lindo! Para que você saia disso, você precisa se conectar com o todo. Olha o número 10 aqui, da completude, da integração. Para de querer controlar tudo e se comparar com os outros. Você tem o seu próprio 10 de ouros aí para você. A natureza ao seu redor, as coisas maravilhosas que você já conquistou, você só precisa usufruir. Para isso você precisa sair da ilusão. Você precisa sair dessa vibração de comparação e de controle para buscar a sua fonte criativa dentro do seu coração, através da celebração, da energia, da experiência que foi o lado de cá. Mais ou menos como eu imaginava. As leituras intuitivas, como é intuitiva, eu já estava intuindo como ela seria, né? E você precisa entrar no modo de intuição e sair da ilusão. Você precisa perceber que você tem um poder
infinito, ó, o símbolo do infinito, que você floresce. E eu não sei se dá para vocês verem, mas aqui tem os 4 elementos. Eu tenho terra, eu tenho coração, eu tenho mental aqui. Todos os elementos. E eu tenho aqui o fogo, que ele está principiando para algo novo. Vou recapitular, essa leitura está muito interessante. Ela mostra cada vez mais que para você sair da ilusão, você precisa entrar na intuição. Então, parar de se comparar e de controlar a sua vida é super mega importante. E aí você precisa entender que a integralidade, ela é o mais importante para você. Peraí, desculpa que caiu aqui. A integralidade, se integrar com o todo, se integrar e entregar-se à vida, ao que você sente, à natureza. E aí você começa algo novo. Você começa com aquele poder habilidoso que você tem, que só você tem. Só você tem. Lembre-se que você é único, que você é particular. E você começa algo novo, algo infinito, sabe? Algo que vai transformar a sua vida e a de muitas pessoas. De uma vez por todas, para terminar e fechar a leitura eu vou recapitular tudo, viu? Porque eu nasci para ser professora, eu gosto de revisar. Então, para você sair da ilusão e entrar de uma vez por todas na sua intuição, desejo para você que a partir de agora você encontre tudo o que você deseja. Mas para que você encontre, você precisa acessar quem é você de verdade. Aí no seu coração, você acessar quem você realmente é. Então vamos parar de lutar, certo? De colocar a energia no lugar errado. Vamos parar de brigar. Essa carta ela tá muito voltada a essa também. Só que aqui é uma quantidade de energia que está sendo gasta à toa, por se comparando, controlando a vida, a sua, a dos outros, de filho, de marido, de esposa. Quer controlar a vida de todo mundo. E aí você se perde no meio de tudo isso e não faz o que você tem que fazer, que é principiar algo novo, que é trabalhar com as infinitas possibilidades que tem no seu coração. Então vamos lá. Eu fiz a leitura intuitiva e ela, para mim, espero que para você também, ela tenha sido muito boa. Deixe seu comentário, que eu quero muito saber como foi para você também. Então, deixa eu colocar aqui as cartas no lugar certo. Vamos lá? Intuição versus ilusão. A intuição, ela precisa ser buscada. A história completa da ilusão versus intuição. A intuição, ela precisa ser buscada na fonte, na sua energia primordial, em quem você nasceu para ser. Então, no seu coração, muita energia que está lá na sua fonte, só esperando ser acessada. E quando for acessada, celebre, acredite, creia que é para você. Então celebre. Muitos de nós têm mania de não celebrar as vitórias. E nós precisamos celebrar as pequenas vitórias, porque elas começam aos poucos e viram grandes vitórias, não é? Uma pessoa que faz uma graduação, por exemplo, uma faculdade tem 5, 4 anos, depende da faculdade, ela passou mês a mês estudando, ano a ano estudando. Então isso foi pequenas vitórias. Ela celebrando pequenas vitórias, ela vai chegar na vitória completa.
não é? Então, para ouvir sua intuição, vá fundo na sua fonte e celebre. E outra coisa, lembre que a celebração e a queda, elas andam juntas em muitos momentos. Você celebra aqui, você cai aqui. Por que você cai, Ana? Por que eu caio direto? O que está acontecendo? Ó, se você está caindo no mesmo problema, é porque você não está aprendendo, certo? Se você está caindo em vários problemas diferentes, é porque você precisa aprender essas etapas. No momento que você cai, porque você não viu a pedra, porque você não viu aquele degrau, quando você voltar naquele caminho, você não precisa mais cair, concorda? Você precisa fazer o quê? Desviar. Você precisa ultrapassar. Então, queda é sinal de aprendizado e de celebração futuramente também. E aí você permanece no lindo e maravilhoso equilíbrio, vivendo momento a momento, porque sua intuição não chega assim. Ela vai chegando aos pouquinhos, bem sorrateiramente. E aí, você está cheia de experiência para uma vida maravilhosa. Essa é a leitura da intuição. A leitura da ilusão diz que o problema começa com as comparações. E não é à toa que essa carta saiu hoje, sabe por quê? Eu tenho feito muitas leituras e ela sempre aparece. A carta da comparação, ela não é algo exclusivo de você. Ah, Ana, eu me comparo muito, eu acho que eu não sou evoluída o suficiente. Deixa eu te contar uma história. Deixa eu te contar uma coisa. Todos nós que estamos aqui não temos esse grau de evolução, senão não estaremos aqui, certo? Ninguém, nem eu, nem você. Eu não sou melhor do que você, nem você é melhor que a mim. Estamos em processos diferentes, ok? E essa carta está dizendo que se comparar é a maior furada do mundo, porque você acaba querendo controlar tudo e com muita rigidez. Isso tudo fica na sua mente. Comparação, controle, comparação, controle, comparação, controle. E aí você não consegue acessar essa felicidade aqui dessa carta, que é o 10 de ouros. Que é uma carta de integralização. É uma carta de nós estamos no mundo, o mundo está em nós. Então precisamos ser integral. Então, para isso, precisamos sair dessa ilusão. E aí vem aqui dizer, saiu da ilusão, já encontrou a sua intuição, ótimo. Você sai da ilusão quando você acredita que você tem o poder infinito. Você sai da ilusão quando você acredita que o seu poder é infinito. E eu não tenho como lhe convencer disso se você não se olhar no espelho e disser, eu tenho o poder infinito. Ninguém pode parar você. Mais uma vez, eu acho que eu falo isso em todas as lives. Se o que você está fazendo não prejudica ninguém, ao contrário, às vezes ajuda. E ajuda muito a você, por que não fazer? Então você tem um poder infinito nas mãos. Você tem o poder dos 4 elementos. Terra, água, fogo e ar. Você tem todos esses poderes na mão. Basta que você pare de lutar e se estressar demais com essas guerrinhas que a gente faz ao longo do dia, ao longo da nossa vida, para a gente ser melhor do que fulano ou beltrano. A gente faz muitas guerrinhas para ser melhor, ou sempre melhor, né? Para ser melhor, e a gente nunca quer ser pior. E infelizmente eu percebo que a nossa educação, por exemplo, hoje ainda nas escolas, ela continua nessa mesma vibe ainda. Melhores notas, melhores posições, sabe? Mas não é verdade. A verdade é que a sua experiência é a sua experiência. Que você tem um poder infinito e que você pode se integralizar no mundo de maneira linda.
Me diz aí se você quer. Eu vou esperar e vou fazer exclusivamente para você. Vou falar seu nome. Vou pegar sua data de nascimento e vou fazer a leitura pensando em você. Coloque um tema aí para a live, que hoje eu senti que um dos próximos temas quem tem que escolher é você. Quem tem que escolher é o seu coração. Porque você está buscando respostas para esse calor que está aí na sua fonte. Eu vou esperar e eu sei que você vai me ouvir. Gratidão por ter ficado aqui até agora. Estou muito feliz de ter feito essa live. Ela está acrescentando muito os meus conhecimentos, a minha relação com vocês. E eu estou muito feliz por dizer que eu me sinto agradecida por esse momento, porque eu sei que ilusão e intuição, se você seguir a risca o que está aqui, não vai ser um problema para você. Nunca mais. Grande beijo. E na terça-feira, às 11h11, Cleusa vai vir com uma terapia dessa leitura. Como é a terapia? Uma terapia holística, integrativa, complementar, que visa fazer com que você saia da ilusão e entre na sua intuição. Eu te agradeço enormemente por estar aqui e por você entender que esse momento é para você e eu ter ficado até o final. Grande abraço.